Vamos. Boa noite. Graça e a paz de Deus a todos, amém? Amém. Aqui algumas Bíblias que foram esquecidas nessas semanas. Uma é verde com outro verde, uma é preta. Outra é preta, estudo plenitude. Outra é azul. Umas têm nome, outras não. Então, aí você sabe, no final não precisa ser agora não. Depois você vem buscar. Se você puder abrir a Bíblia comigo na primeira carta de João, no capítulo 1, primeiro João, ou primeira carta de João, no capítulo 1, quase no finalzinho da Bíblia, não o Evangelho de João, mas a primeira carta de João, ali logo perto de 2 Pedro, depois de Judas e Apocalipse, bem no finalzinho da Bíblia. João é o mesmo autor do Evangelho de João, lá dos 4 evangelhos. Ele é o mesmo autor do Evangelho de João, ele é o mesmo autor de 1ª, 2ª, 3ª carta de João, e ele também é o mesmo autor do livro de Apocalipse, não é? E eu queria ler com vocês aqui o capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 10. Na minha tradução diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. A vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-lo anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, e a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos a Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Eu queria conversar com os irmãos um pouquinho, de alguma maneira, como se eu estivesse lendo esse texto num espelho e tentando entender o que está por trás dele, lendo o oposto do que ele está dizendo, no sentido de uma negação. Por várias questões, personalidade, temperamento, cultura, nós temos a tendência de negar algumas coisas evidentes na nossa vida. Nós negamos veementemente, apesar de algumas coisas estarem claras e bem dispostas diante de nós. Talvez seja a rebeldia, orgulho, naturalmente, é uma grande causa de nós negarmos e não reconhecermos alguma coisa que está acontecendo. Ignorância, uma ilusão, um envolvimento cultural no sentido de um ambiente, uma ambientação em que eu vivo, em que eu cresci, as minhas companhias, aquilo que eu leio, aquilo que eu ouço, aquilo que eu deixo entrar dentro do meu coração, porque eu sou fruto dessas coisas ao redor de mim, normalmente. A grande questão é que a cura para muitos dos nossos males, ele começa com a afirmação, o reconhecimento de que nós somos aquilo. Enquanto você negar, você nunca de verdade vai encontrar cura. Você está com uma dor de cabeça e você diz, eu não estou.
E você vai, então, ficar com a dor de cabeça e nunca vai buscar a cura para a dor de cabeça enquanto você não reconhecer que você está com dor de cabeça. Nos Alcoólatras Anônimos, por exemplo, essa instituição que começou com uma linha cristã muito forte e firme, tentando recuperar alcoólatras e viciados e drogados em geral, ela parte de 12 princípios, mas um deles é o reconhecimento de que eu preciso. Eu preciso. Uma sessão começa assim: oi, o meu nome é Jaime, eu sou alcoólatra. É com esse reconhecimento verdadeiro, cristalino, honesto, transparente, é que nós começamos a nos curar. Enquanto mascaramos, enquanto vivemos uma cultura de máscaras, na realidade nunca vamos encontrar a cura para qualquer que seja a nossa busca, os nossos anseios e por aí por diante, não é? Eu queria dizer que João está tratando um pouco disso aqui nesse livro que ele escreve. Perdão. E eu chamo isso aqui hoje para nós de encare a realidade para que você seja feliz. Porque eu creio que muito, por exemplo, da nossa tristeza, da nossa angústia, das nossas dores dentro de nós, da nossa alma, do nosso espírito, muitas dessas lutas que temos, desses desejos insaciáveis que nada de verdade nos sacia. Você pode ter 15 namoradas, muito dinheiro, todas as propriedades, todas as viagens que você quis e nunca se satisfaz, porque existe alguma coisa muito maior dentro de você que até hoje não conseguiu te encher. Porque imagina que você faz uma viagem para o Egito, vê todas as pirâmides, gasta tanto dinheiro, e ainda lá você come todas as comidas possíveis, você tem todos os romances imaginados, e ainda o buraco está ainda lá embaixo, não conseguiu encher. Você ainda não está satisfeito. Se alguém é honesto, vai dizer o seguinte: espera aí, tem alguma coisa errada comigo, e eu quero curar. Eu preciso encontrar a cura, porque eu venho buscando, já faz 1 ano, já fazem 5 anos, 10 anos, e sempre está dentro de mim essa grande coisa chamada insatisfação, tristeza, depressão, como for. Não é um momento na sua vida, mas alguma coisa que te persegue sempre, faz parte, uma característica de você, a busca. Você é alguém que busca constantemente. E eu queria dizer que para você hoje, que parte dessa cura está no fato de você encarar a realidade de quem você é. Oi, meu nome é fulano de tal. Eu sou isso que o Jaime vai dizer agora. João, ele está escrevendo no final do 1º século, mais ou menos aí, no ano 90, talvez, depois de Cristo. João é o último apóstolo vivo. Todos os apóstolos já morreram, ele é o último apóstolo vivo, provavelmente está ainda preso na ilha de Patmos, e logo escreve a 2ª, 3ª carta de João, o Apocalipse, e é o seu fim. João está entre 90 e 100 anos de idade, e uma das coisas que ele luta na Ásia, onde a Turquia, especialmente hoje, a Ásia é chamada Ásia Menor, toda a região da Turquia, da Grécia, toda essa questão, eram com as heresias. Heresia é você ensinar aquilo que não é certo, é torto. A verdade é assim, mas eu ensino algo diferente. Ela tem às vezes uma mesma raiz, ela sai do mesmo lugar, ela tem o mesmo princípio, ela se assemelha, ela é diferente de alguma coisa absolutamente oposta, contrária, que entra em direção, frente a frente. Ela sai do mesmo lugar, mas é uma heresia porque ela se mistura com alguma coisa não boa. O apóstolo Paulo diz isso no livro de Coríntios: vocês estão acreditando, ele diz para os coríntios isso, vocês estão acreditando num evangelho misturado, ele diz. Vocês tomaram o evangelho, um vinho puro, vocês misturaram água e é isso que está entrando dentro de vocês. Isso é uma heresia. E uma das heresias fortes dentro da época de João é o gnosticismo,
que acreditava que o corpo é um simples abrigo que envolve o espírito. Isso aqui é uma casca apenas, uma cápsula, um casulo, e lá dentro é que está o Jaime de verdade. Perdão. O que já parte de um princípio contrário às Escrituras, que a Bíblia diz que eu, Jaime, eu sou corpo, alma e espírito. Eu sou a composição dessas três coisas. Eles acreditavam que não. E ela envolve o espírito humano, sendo que o espírito humano é inviolável. Como diria o Maggi, é imexível. Você é velho o suficiente para lembrar. Não podendo ser contaminado por qualquer efeito, atitude que o corpo faz. Você faz alguma coisa com o seu corpo, isso nunca vai machucar, ofender o seu espírito. Alguém espiritualmente evoluído, ou no original, como eles diziam, alguém espiritual, é o termo que eles usavam, está livre de qualquer mancha, podendo inclusive ser justo, mesmo quando não pratique a justiça. Assim, a comunhão com Deus é independente da moralidade física humana. Você diz, isso aí está muito longe de nós. Isso aqui aconteceu 2000 anos atrás. Será? Será que eu posso realmente considerar que o meu corpo físico ele é apenas uma cápsula em que o Jaime está lá dentro, e o que eu fizer com o meu corpo não afeta o Jaime, de maneira alguma. Não é? Essa é uma questão para nós considerarmos. O fato é que negar parece bom, mas é uma ilusão. João, muito obrigado, viu? Realmente estou precisando. Obrigado, meu irmão. Alguém aumenta o salário do João. Está precisando mesmo. Eles, os gnósticos, negavam que o pecado rompesse a nossa comunhão com Deus. Pode pecar à vontade, pode fazer o que você quiser, mentir, adulterar, falar mal de alguém, cobiçar, o que for. Usar o dinheiro de maneira errada, cobiça, pode fazer, não tem problema. Isso nunca vai romper a sua comunhão com Deus. Então eles negavam absolutamente, por exemplo, o Salmo 32, não é? Ou então, que enquanto eu calei os meus pecados, o Salmo 31 diz, os meus ossos, eles se corroeram, e eles foram se enfermando, não é? Eles negavam Isaías, capítulo 59, que diz que os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus. Os nossos pecados, diz o profeta Isaías, fazem divisão entre você e Deus, não tem comunhão. Então, a partir do momento que você vive habitualmente no pecado, não tem comunhão com Deus, é o que o profeta Isaías diz. Deus é luz, e não habita nele trevas. Deus e pecado nunca se encontram, exceto nesse mistério que o apóstolo Paulo diz na cruz, quando Cristo absorveu como filho homem o pecado. Eles negavam que exista um pecado em nossa natureza. Lá dentro de nós, no nosso início, não existe o pecado. Eles negavam que o pecado se mostrasse em nossa conduta. Um escritor famoso inglês antigo, ele dizia o seguinte: não existe pecado, existe ignorância. Não tem pecado. Tem um desvio, talvez, tem alguma coisa que não deu certo, um erro, mas não pecado. No sentido de morte, como a Bíblia diz, não existe o pecado. Bom, eu fico imaginando esse ensino de 2000 anos atrás, se ele não está tão presente hoje nos nossos dias. E se realmente nós podemos viver uma vida tão dissoluta, podemos viver uma vida tão livre naquilo que nós entendemos que seja liberdade, e vivermos em paz. Se realmente vamos encontrar uma satisfação verdadeira que vai nos trazer uma alegria genuína, independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. Porque negar realmente parece bom, e é difícil, meus irmãos, para a gente segurar por quanto tempo as nossas máscaras. Por quanto tempo eu vou ter que ficar segurando uma máscara diante do meu rosto e sorrindo, mesmo quando dentro de mim as coisas não estão boas. No final, eu estou dizendo, me engana que eu gosto.
E eu gosto mesmo de ser enganado, mas eu não aguento. E um dia vai romper em algum lugar. No meu corpo, nos meus relacionamentos, na minha intimidade com Deus, um dia não vai dar mais. O cristianismo, ele nos convida sempre a sermos autênticos, a encararmos a realidade. E a igreja sempre ela precisa ser lembrada, de tempos em tempos, que ela é um lugar onde nós encontramos a segurança de sermos autênticos, de sermos nós de verdade. Não é fácil, porque nós nos acostumamos tanto a criar uma imagem, a vender uma imagem uns para os outros, que às vezes dar um passo atrás e desfazer aquela imagem é muito complexo e complicado. E precisaríamos, talvez a nossa igreja ainda tão jovem, com menos de 7 anos de idade, ainda há tempo de sermos uma igreja pura no sentido que reconhecemos as nossas fraquezas e limitações, mas nos ajudamos e nos apoiamos uns aos outros para um crescimento genuíno, para que o sorriso seja de verdade, para que a paz seja verdadeira. Porque o maior beneficiário disso tudo sou eu mesmo. Porque eu quero sorrir de verdade. E eu quero ver sorrisos que são verdadeiros. Então, a minha palavra esta noite é que nós precisamos encarar a realidade para que sejamos felizes. E eu quero dizer algumas coisas, 4 pelo menos, meus irmãos, e elas não são boas, eu quero dizer para você, porque a realidade não é boa. Eu queria chamar a sua atenção para isso. Eu não quero dar um tapinha nas suas costas e dizer, está tudo bem. Eu gostaria de dizer para você, não está tudo bem, se você continuar assim. Você precisa reconhecer que não está tudo bem. E dar um passo genuíno, verdadeiro, para que fique tudo bem mesmo. Não importa o quanto dizem que você é autêntico, na realidade, você é hipócrita. Todos fingimos. Ou será que sou só eu que finjo? Todos temos nossos sorrisos amarelos. Essa é a verdade. A realidade é que todos nós somos artistas. Sabemos quando chorar, sabemos quando fazer um beijo, sabemos como sorrir. Isso que nós somos. Essa é a verdade. A mensagem que ouvimos, João diz. João está dizendo na primeira pessoa, eu ouvi. Porque ele diz, eu vi, eu estive lá, eu apalpei, eu vi a mensagem, eu vi o verbo, eu vi a vida, eu vi o autor da vida, eu vi o próprio Deus em carne, encarnado, eu vi. E a mensagem que ouvimos é essa, que Deus é luz. E não há nele treva nenhuma. Ele diz isso, a primeira mensagem é essa, Deus é puro, Deus é verdadeiro, Deus é luz, Deus não se assemelha com o mal, com a violência. Quantas vezes nós rimos de piadas que têm a ver com violência, tem a ver com impurezas, e Deus diz assim, isso não tem nada a ver comigo, isso não faz parte de mim, do meu ser, da minha natureza. Eu sou luz, eu sou a própria luz, não tem como alguma coisa assim penetrar o meu ser, mas é isso que eu sou luz. Se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado, é o que ele diz nos versículos 5 e 7. Porque a luz não apenas nos mostra a verdade, mas ele diz que nós temos que andar na luz. Não é apenas para eu saber intelectualmente que existe a luz, mas ele está dizendo que nós temos que andar na luz. Quantos de nós, tantas vezes dizemos, nossa, eu sei a respeito de Deus, eu sei a respeito de Jesus, eu conheço, eu sei onde está a Bíblia, eu sei abrir os livros, eu conheço os versículos de cor talvez, mas eu não ando na luz. Todo mundo sabe que eu não ando na luz. A minha boca, ela mostra que eu não ando na luz. Aonde a minha mão vai, os meus pés, o meu bolso, aonde eu gasto o meu tempo, as minhas energias, sei que não fazem parte da luz. Eu não ando na luz. Mas João está apenas constatando uma realidade
que essas pessoas estavam acreditando e estava enfermando a alma dessas pessoas, para ele dizer tanto que a mensagem dele é que a alegria fosse completa, é o que ele diz, porque o versículo diz exatamente isso, versículo 4, escrevo isso, para que eu estou escrevendo essa carta, diz o versículo 4, porque eu quero que a sua alegria seja completa, seja verdadeira, é isso que eu quero, ele está dizendo. Agora tem alguém dizendo para você que você pode fazer o que você quiser. Eu sempre lembro do Roberto, um amigo que eu tinha na infância, lá na grande região de Apiaí, não é? E um dia o Roberto, ele fez 18 anos, eu lembro, ele fez 18, eu tinha 17, no dia que ele fez 18 no Brasil, grande coisa, você é maior de idade, pelo menos antigamente era assim, e ele bateu no nariz assim, eu me lembro dessa cena, eu sou dono do meu nariz, ninguém, nunca mais, nem meu pai, nem minha mãe, ninguém vai dizer o que eu tenho que fazer da vida. Uma coisa, né? Eu me lembro disso. Mas, na verdade, todos nós somos Robertos. Não sei nem onde ele está hoje. Porque todos nós temos essa coisa de que nós tomamos conta de nós mesmos, da nossa vida, e nós fazemos o que nós bem quisermos. E as pessoas nos dizem isso, faz o que você quiser, não faz diferença. Deus é um bom velhinho, Deus está sentado no trono com uma barba branca desse tamanho, Deus é um coração mole de manteiga, Deus não tem ódio do pecado, não é bem assim a história, sabe o quê? Relaxa, vive a vida, faz o que você quiser, goze à vontade a sua vida, faz o que você quiser. Corre atrás do vento, como diz Salomão, que você nunca vai pegar. Como diz Jesus em Mateus, pode construir um celeiro, constrói outro celeiro, constrói mais um, e trabalha mais, e olha um dia para aquela multidão de finanças, e de propriedades, e de bens que você adquiriu, e diz assim, tudo bem alma, isso aí, está tudo ótimo, fique à vontade. O mundo diz isso para nós. Mas o que João está dizendo, diz, não é assim, você tem que andar na luz. Reconheça isso, que você, por mais que alguém diga que você é autêntico, eu gosto de você é um cara legal, você é isso mesmo, você é a própria verdade ambulante, reconheça que você é um hipócrita. O dia que você reconhecer que você é isso mesmo, talvez aí comece o seu processo de cura, dizendo, eu preciso mesmo andar na luz. Olha os atos da minha vida. Olha como minha cabeça processa. Não está bom assim. Eu preciso mesmo andar na luz. Essa é a grande verdade que nós precisamos começar a aprender. A segunda delas, não importa o que sua mãe diz sobre você, você não é uma pessoa boa. Mãe sempre vai dizer que você é legal, né? Eu me conheço muito bem. A Luísa e meus filhos me conhecem muito bem. Eles pensam uma coisa, minha mãe pensa outra coisa de mim. Minha mãe ainda hoje, com 77 anos, acha que eu sou um cara muito legal. Nós não somos bons. Eu falei com uma pessoa essa semana, eu sei que é uma luta, meus irmãos, mas eu falei com alguém essa semana que me disse o seguinte, eu não mereço isso. Interessante, né? Esta semana, quinta-feira, alguém me disse isso, eu não mereço isso que eu estou vivendo. Eu sou muito bom para isso. Nós não somos, meus irmãos. A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 2, que se nós merecemos alguma coisa, Efésios capítulo 2, se nós merecemos alguma coisa, quem sabe? Merecemos o quê? Alguém falou, não pode ser o pastor Alexandre, porque eu não aguento mais aumentar o salário dele, gente. Toda semana eu aumento o salário do pastor Alexandre, daqui a pouco está milionário o homem. A ira. Somos, por natureza, merecedores da ira de Deus, diz a Bíblia. Porque nós temos que compreender que Deus é, ao mesmo tempo, justo e amoroso. Porque o nosso amor, às vezes, ele esconde o que está errado. O amor de Deus nunca esconde o que está errado. Como é que Deus resolve o problema do nosso pecado, já que Deus é justo
Ele não pode conviver com o pecado, porque a Bíblia diz que a única reação natural de Deus, ou a reação natural de Deus, eu posso dizer assim, ao pecado é a ira. A ira de Deus. Deus é irado, indignado contra o pecado. Essa é a verdade. Deus, esse Deus talvez bonzinho que imaginamos, odeia o pecado. Com toda a força eterna que Deus tem, Ele odeia, abomina o pecado. E como Deus resolveu essa equação da sua bondade, do seu amor com a sua justiça? Na cruz. Porque a Bíblia diz que Cristo na cruz se fez maldição em meu lugar. Jesus se tornou, como diz Moisés no livro de Levítico, o bode expiatório. Ele saiu, ele expiou o pecado meu, do povo. Jesus recebeu lá na cruz toda a maldição, toda a ira, a indignação de Deus contra o pecado do Jaime. Jesus recebeu e absorveu, e nesse sentido é que Isaías diz que ele ficou transformado e ele não tinha beleza alguma nele. Se alguém algum dia diz para você que Jesus era feio por causa dessa passagem de Isaías, está errado, porque não é uma descrição física de Jesus que não havia beleza nele. Não é uma descrição profética que Isaías está fazendo 700 anos antes de Jesus, que ele está reconhecendo e dizendo que o meu pecado caiu sobre Jesus na sua pureza e enfeiou Jesus espiritualmente, a ponto de Deus abandoná-lo na cruz. Meu pai, por que me abandonastes? Porque o meu pecado foi despejado em Jesus. Jesus absorveu como uma seringa todo o meu pecado e toda a maldição que estava reservada para mim. Eu que era filho da ira de Deus, a ira caiu sobre Jesus na cruz. Essa é a importância da cruz na história. Porque eu não tinha como sobreviver o peso esmagador da ira de Deus. E nós precisamos reconhecer isso, que nós não somos bons. O Chapolin Colorado, ele diz: sigam-me os bons. Ninguém devia seguir. Se confessarmos nossos pecados, ele está colocando uma condição, C. Ele está chamando a atenção para confissão. E ele está pedindo um reconhecimento de pecado. C, confissão, pecado. Então ele está dizendo que temos pecado. A Bíblia diz que não existe justo nenhum sequer. Então se você é justo, e se você quiser argumentar com Deus, Deus, eu não mereço isso, Deus vai falar assim: é verdade. Você não merece a casa que você tem hoje. Você não merece a saúde que você tem hoje. É verdade. Você não merece a esperança que está no seu coração hoje de que amanhã vai ser bom. Você não merece. Isso aí, como diz um certo amigo meu, são gotas da graça de Deus derramada sobre a terra. De um Deus bom, que faz nascer o sol e a chuva sobre justos e injustos. Porque se Deus fosse tratar com você na base do merecimento, se Deus fosse chamar Gabriel, o que você merece mesmo, ai de nós. Essa é a verdade. Mas Deus tratou comigo no merecimento no dia em que eu me escondi na cruz. O dia que eu entrei naquela cruz junto com Jesus. E o dia que eu declarei, talvez nas águas do batismo, aquela cruz é minha. Aquela cruz é minha. Naquele dia a maldição ficou ali. Aí Deus me trata hoje não nos meus merecimentos, mas no merecimento da cruz. E derrama graça sobre mim. Ele nos chama, ele nos diz no versículo 9 que Deus vai nos purificar de toda injustiça. Por que está dizendo que Deus vai nos purificar de toda injustiça? Porque somos injustos. Porque não há justiça em nós. E João está dizendo: meu irmão, não vá vivendo a sua vida na flauta não, achando que você é o tal, que você é justo. O tal aqui é só meu filho tal. Se você sabe, Tiago, tal. Piada interna. Se dissermos que não temos cometido pecado,
Se você tem como chegar para Deus e falar, eu não, jamais, foi ela, Deus. Lembra Adão e Eva? Foi ela. Eu não, Deus. Se dissermos que não cometemos pecado, nós fazemos Deus mentiroso, porque Deus disse que eu sou pecado. E que eu cometo pecado. E ainda a sua palavra não está em mim. Eu me lembro desse tira da Mafalda, puxa, me esqueceu agora. Da Mafalda, essa garotinha argentina, que o Manolo está do lado dela e diz assim que as pessoas estão esperando que o ano que está começando seja melhor que o anterior. E a Mafalda para tudo e ela diz assim, aposto que o ano que está começando espera que as pessoas sejam melhores. É sempre assim. Espero que sim, espero que não. Precisamos encarar a realidade de quem nós somos mesmo. Sabe, meus irmãos, que esta Rosemary Miller, junto com seu marido Jack Miller, foram o fundador da World Harvest Mission, uma missão inglesa extraordinária, linda, especialmente do trabalho no Oriente Médio entre os muçulmanos. Um trabalho difícil, muito complicado. E o Jack, o seu esposo, sempre dizia o seguinte, você é pior do que você pensa. Mas a graça de Deus é maior do que você imagina. Lindo, não é? Essa mulher, um dia, ela foi chamada na Califórnia para fazer uma grande conferência. E quando ela subiu, ela foi ser entrevistada por uma outra mulher, e ela tinha 88 anos, subiu com dificuldade, 88 anos. Muitos anos trabalhando no campo missionário. Muitos anos. E aí a mulher disse assim, o que você gostaria de dizer para a audiência? E todo mundo dizia, bom, ela vai pedir oração, né? Ela vai pedir oração pelos missionários do campo, pelas lutas que ela vive, talvez pela falta de dinheiro, ela vai talvez pedir oração porque o trabalho é muito difícil, é muito complicado. E ela diz, você quer pedir oração para quê? Eu quero pedir oração para que Deus me perdoe dos meus pecados. O quê? Deus tem que me perdoar, eu sou uma pecadora, 88 anos. Eu sou uma pecadora. Aliás, eu estava vindo para cá de avião e aí eu vi essa moça assim, ela estava usando uma roupa e ela era toda jovem. Eu fiquei com uma inveja dela. E o meu pecado dentro de mim começou a me correr, eu não estou aguentando, meu. Ela não falou assim. Aí teve um silêncio e de repente ela deu uma risada. E a mulher disse, o que foi? Ele disse, estou livre. Confessei, falei, não devo nada para ninguém. Falei, não tenho que esconder nada, não tenho que viver em máscara, estou livre. Agora eu posso falar tudo o que eu quero. Estou livre. Como é bom ficar livre, meus irmãos, quando encaramos a realidade de que não somos bons. De que temos que descer do pedestal. De que é pesado demais viver artisticamente, numa hipocrisia de quem nós não somos. Mas que liberdade gostosa, que alegria é completa, diz João. Quando nós confiamos nesse Senhor que está na luz, e andamos na luz, e buscamos esse Senhor, e aí vivemos com alegria. Terceiro, não importa o que o seu marido, sua mulher, seu amigo, seu namorado disser de você, não é fácil te amar. Não é fácil te amar. O dia que a Débora, o Tiago, o Lucas, a Luísa falar que eu sou legal, isso não quer dizer que eles me amam com facilidade. Não é fácil te amar. Todos nós temos nossas limitações, não é? Ele vai arrumar alguma coisa, né, Ege? Veja que o texto diz que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Obrigado. Alô? Pronto? Teste. Posso ir falando ou não? Ok. Vai dar certo, você vai ver. Pronto. São tantas ilusões. Emoções.
Eu tinha que fazer, meus irmãos. Pode descontar do meu salário, se quiser. Não é fácil te amar. Não é fácil amar ninguém, meus irmãos. A gente se esforça, a gente tenta. Mas você que se conhece, eu me conheço. Às vezes eu olho no espelho, e quando eu olho no espelho eu falo, realmente, como é que pode minha mulher estar comigo por quase 21 anos, fora o namoro? Às vezes eu penso, como é que os meus filhos não saíram correndo de casa ainda? Porque às vezes eu quero sair correndo de mim mesma. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que vós também tenhais comunhão. A palavra koinonia. É uma palavra que tem a ver com intimidade e compartilhamento. Nós compartilhamos a mesma coisa, temos algo em comum entre nós. João está insistindo mais de uma vez numa pequena frase, 3 vezes ele repete: comunhão, precisamos ter comunhão. Eu ouvi, falei, isso que eu estou falando, para que haja comunhão, a palavra que vem do amor, que exista amor entre vocês. Tem que ser um fabricante de amor, tem que produzir esse amor dia após dia, é um trabalho, é uma determinação de não desistir, de não abrir mão, de insistir, dizer não vou abrir mão. Como diz Paulo em Coríntios capítulo 13, versículo 8, o amor não acaba, o amor não tem fim, o amor ágape de Deus, ele vai de novo, ele vai de novo, ele leva na cara, e ele leva de novo, ele apanha uma vez, e 2, e 3, e ele diz, vamos de novo. Qual é a próxima que eu vou levar? Mas eu não desisto de amar. É isso que eu quero, amar e amar, como diz João capítulo 13, que tendo Jesus amado os seus, amou-os até o fim. Poucas horas antes da cruz, João diz isso. Poucas horas, Jesus olhando, sabendo que estava indo para a cruz, João diz, tendo Jesus amado os seus, amou-os até o fim. E não é a cruz que nós esperamos amanhã. Não é a cruz que nos aguarda amanhã cedo. O que eu ouvi e o que eu anuncio para vocês, o que eu falo para vocês, não é que vocês andem nas nuvens, não é que vocês tenham síncopes espirituais. O que eu falo, o que eu ouço para vocês, eu digo para que vocês tenham uma comunhão verdadeira, genuína, conosco. Porque a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus. Ela passa por lá, de lá eu recebo a capacitação, a força, e de lá eu aplico esta comunhão. Eu recebo de Deus e eu distribuo de Deus a capacidade de amar, de viver em comunhão. Por que João diz isso? Porque ele estava vendo que a sua igreja aqui da Ásia estava sendo assolapada, estava sendo visitada, assaltada por ideias de egoísmo e individualismo. O que importa sou eu, o que importa é o meu jeito, o que importa é o meu sonho, o que importa é do meu jeito, é o meu castelo. E João diz, não! Aquilo que eu ouvi daquele que eu toquei, daquele que eu vi com os meus olhos, toquei com a minha própria mão, ele diz, aquilo que eu ouvi dele e aquilo que eu anuncio para você, é para que você tenha comunhão, para que você viva em comunidade, viva em amor, viva em verdade, respire fundo e ame. Não desista. Busque nele. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Se andarmos na luz, é se confessarmos nossos pecados, se vivermos autenticamente, se formos verdadeiros, sem hipocrisia, se formos amigos de verdade, se não ferimos um ou outro, se andamos na luz, debaixo da luz, sem nada escondido. Alguém por essa semana me disse o seguinte, eu preciso aqui por uma questão de herança,
herança. Eu preciso me casar ou fazer um contrato social. Como é que diz? Esqueci agora. Brasil. E eu não sei se eu estou pronta para casar. Então eu estou pensando em não casar ainda e eu queria só fazer um acordo nupcial. Não sei exatamente agora como é o termo no Brasil. Então é isso. Mas está tudo bem, né? Se for assim, porque a lei já reconhece isso com os mesmos direitos de casamento, então isso é casamento. Não é verdade? Então eu estou casada. Então eu disse, então por que você não casa? E se você está me perguntando isso, será que é porque lá dentro, no fundo, a sua própria consciência está te dizendo que não tem meio termo? Nós temos que andar na luz, nós não coabitamos. Nós não somos cachorro na esquina que coabita com a primeira que aparece. Nós somos gente, a semelhança de Deus. Nós olhamos, nós amamos, nós respeitamos, nós honramos, nós nos casamos. Nós andamos na luz. E aí, quando andamos na luz, seja o que for, o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu fico pensando que às vezes nós nos surpreendemos quando alguém peca. Não é verdade? Fulano. O texto diz, se andarmos na luz, temos comunhão. E Deus vai nos perdoar os pecados. Porque haverão pecados. Porque existirão pecados. Mas se andamos na luz e nos amarmos em comunhão, o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. O poeta austríaco Heinrich Rilke, ele disse que amar um outro ser humano é talvez a tarefa mais difícil que a nós nos foi confiada. A tarefa mais definitiva, a prova, o teste final. É a obra para a qual todas as outras não passam de mera preparação. Sabe quando você treina para jogar o jogo? Tudo que você faz, na realidade, é só um treino para te ensinar a amar alguém. Bonito isso, né? Muito bonito. Quarto e último. Encare a realidade e seja feliz. Não importa se você usa vitaminas, perfume, cosmético, exercícios. Você vai morrer. Saiba que você vai morrer. Eu creio que 9 anos atrás, eu e minha irmã mais velha, Marta, ela não gosta que eu fale que é mais velha, fomos a um hospital e levamos o meu pai. Nós 3 nos sentamos na frente de um médico, muito mais jovem do que eu. Menino praticamente. Meu pai estava muito abatido. Então o médico disse, eu tenho algo para falar. Meu pai disse, faz 73 anos que eu estou me preparando para esse dia. Pode falar. O senhor está com câncer. Quantos dias eu tenho? No máximo, 40, 60 dias. Faz 73 anos que eu sei que eu vou morrer. Estou preparado. Nós nos iludimos. Charles Spurgeon, talvez o maior pregador dos últimos 200 ou 300 anos, deitou uma noite na sua cama, ao invés de amar a sua mulher, ao invés de sonhar com a sua igreja, fechou os olhos, imaginou-se num caixão, imaginou-se morto, e escreveu depois, naquele dia, eu beijei
os lábios da morte. Já sei como é. Não preciso ter mais medo. Que liberdade quando sabemos a verdade. Quando não nos enganamos com uma ilusória fonte da juventude. O que era desde o princípio. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Ele está falando de Jesus. A respeito do verbo da vida. A expressão linda, poética, teológica. Aquele que move, que promove, o autor da própria vida. A vida. Pois a vida se tornou visível, manifesta a nós. E nós temos visto, e dela eu testifico, eu digo que é verdade, e eu anuncio para você a vida eterna. Ele diz aqui, querigma tal zoé, ele diz. Eu vou falando para você a vida eterna, ele está dizendo, que estava com o Pai e se manifestou para nós. João, com grande ênfase, ele inicia a sua carta dizendo, existe vida. Não pense que isso que você está vivendo é vida. Porque isso que você está vivendo, acontecendo, experimentando, é a pseudo-vida. Eu vi a vida de verdade, João diz. Eu pus a mão nela. Eu vi com os meus olhos, eu falei, puxa vida, literalmente. Isso é vida, eu vi a vida. A vida andou comigo, pisou no chão, comeu comigo, dormiu do meu lado. Eu vi a vida. Eu vi a vida tocar o leproso. Eu vi a vida amar a prostituta. Eu vi a vida amar aquele que é deixado e marginalizado. Eu vi a vida perdoar aquele que insultou. Eu vi a vida respirar fundo e continuar. Eu vi a vida sorrir com as crianças. Eu vi a vida chorar com o que morreu, eu vi a vida cheia de esperança, eu vi a vida de verdade, eu vi a vida generosamente composta de amor, eu vi a vida que me lança adiante, eu vi a vida, eu sei o que é a vida, eu sei, e não é isso que você está vivendo que é a vida, é o que João diz, eu sei o que é viver, e não é correr atrás do vento, não é estar numa luz aqui como uma mariposa, e no dia seguinte numa outra luz que se apagou aqui e acendeu lá, eu sei o que é viver, eu vi de perto com os meus próprios olhos, João está dizendo. E eu tenho que reconhecer que eu estou morto. E que eu vou morrer. O dia que eu reconhecer que eu vou morrer, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque nós achamos todos os dias que vai ser diferente. Eu visitei alguém essa semana, na quarta-feira, que está passando uma luta de saúde muito difícil. E ele me disse assim, eu sempre achei que era com o tio da cunhada, da prima, da vizinha, da minha irmã, que estava doente. Nunca achei que podia ter sido comigo. Até que agora é comigo. É isso que eu tenho hoje. Que todos os dias nós achamos, e os nossos planos, a nossa poupança, os nossos currículos, eles são feitos para quem vai viver no mínimo até 90 anos de idade. Ou quem sabe, vamos ser os primeiros a romper no século 21, 160 anos. Porque sempre queremos ser forever young. Vou parar de cantar, porque senão a turma aí, o Denis, a Nathalie, vão começar a me chamar para o coro, para o louvor. Malcolm Muggeridge, talvez o escritor inglês mais conhecido do século passado. Esse homem que era um homem brilhante e... agora sim. E conheceu Jesus na sua velhice. Esse homem de grande impacto. Um dia ele disse que ele estava vindo da Inglaterra para Los Angeles e ele ia falar para um grupo de intelectuais de broadcast,
Eu falei aqui broadcast. E lá em cima traduziram broadcast. Só que fala inglês. A tradução lá. Mas, e quando ele entrou na sala, ninguém viu que eles estavam conversando a respeito da televisão cristã nos Estados Unidos. E todos aqueles intelectuais da televisão americana estavam reunidos, mais de 500 pessoas, para ouvir Malcolm Muggeridge. E ele chegou de quietinho, em silêncio. Eles estavam fazendo chacota dos cristãos. E sabe, meus irmãos, que nós cristãos merecemos muitas das chacotas. Algumas são verdadeiras e vergonhosas. Mas o problema é quando se fala com amor para corrigir, e o outro problema é quando se fala com desprezo para ofender e machucar. Mas ele entrou na sala e quando ele entrou, todo mundo ficou quieto, não é? Malcolm. Ele disse, eu estou aqui ouvindo a conversa de vocês. Você sabe que eu sou cristão agora, não é? Esse velhinho disse. Eles já começaram a ficar vermelhos. Eu vi quanta chacota vocês fizeram de Jesus e dos cristãos, mas eu estou tão apaixonado por Jesus, que eu fiquei quieto, porque até quando falam mal de Jesus, o nome dele é bom no meu ouvido. Ninguém sabia o que falar. Mas ele disse que eu nunca soube o que era alegria, até que eu desisti de buscar compulsivamente a felicidade. Eu nunca vivi até que eu morri. E por essas duas descobertas, estou em dívida com Jesus. Temos que encarar a realidade, que se não morrermos, nunca viveremos. Eu quero terminar, meus irmãos, e dizer o seguinte. No dia 17 de janeiro deste ano, agora de 2014, o soldado japonês Hiro Onoda faleceu com 91 anos de idade em Tóquio. E este é o senhor Hiro Onoda. Interessante porque ele lutou na Segunda Guerra Mundial do lado do Japão. Você sabe que na Segunda Guerra Mundial o Japão fez aquele famoso eixo Roberto de Roma, Tóquio e Berlim, aquela junção com Hitler e o fascista Mussolini. E ele lutou contra os aliados, incluindo o próprio Brasil, e Estados Unidos, e Canadá e tantos outros. E ele foi enviado com um batalhão para as Filipinas, porque o Japão tinha invadido as Filipinas, e o Japão queria as Filipinas para si, e um pedaço da China também, não é? E eles invadiram as Filipinas e ele ficou num certo lugar naquela ilha das Filipinas. As Filipinas têm 7.000 ilhas. E ele ficou numa das ilhas das Filipinas com outros amigos, não é? E isso em 1945. E ele lutou lá até 1974. Tem alguma coisa errada, não é? O que está errado aí? Porque a guerra acabou em 49. Mas ele estava num lugar tão distante e alguém jogou um folheto do céu dizendo: a guerra acabou. O imperador se rendeu. Ele não acreditou. E ele continuou por 29 anos lutando. Inclusive matou 33 pessoas desses 29 anos. Até que sobraram apenas 2 amigos e os 2 morreram. E ele viveu com o mesmo uniforme, rasgado, 29 anos, comendo cobras e passarinhos. 29 anos, numa ilha, no meio da mata, no deserto, e cada vez que alguém se aproximava, ele recebia com bala, com pedra, com paulada, com o que tinha na mão, porque ele estava em guerra por 29 anos. Até que em 1974, um estudante de sociologia do Japão, universitário, foi fazer uma pesquisa na região e se encontrou com ele, sendo japonês. E começou a falar com ele: acabou a guerra, acabou a guerra. Ele: você é japonês, mas tem alguma coisa errada. Não acabou a guerra. Ele diz: acabou a guerra.
Eu só acredito se o meu comandante voltar aqui e disser que a guerra acabou. E ele voltou, mobilizou o governo que já havia declarado em 1959 que ele estava morto, porque não encontrava mais. Foram encontrar o comandante dele, que agora tinha uma banca de jornais, idoso. Pegaram o ex-comandante e autoridades do oficial do exército japonês, juntos com oficiais das Filipinas, foram até a remota ilha e encontraram-se com ele. E o comandante de cabelo branco, graças a Deus, estava vivo ainda. Disse: realmente a guerra acabou. E ele, com lágrimas nos olhos, tirou a espada que você vê, porque ele lutava com uma espada. Ele se rendeu ao soldado filipino. Finalmente, depois de 29 anos, ele foi viver. Conheceu uma brasileira, foi morar em São Paulo. Claro. Mas ficou 29 anos sem viver. Encare a realidade e seja feliz. Pare com essa guerra boba, ingênua, desnecessária, de que você é bom e amável. Tem um certo amigo meu irlandês, que eu não vou dizer o nome, que diz que Deus não nos ama porque sejamos amáveis. Deus nos ama porque Ele é amor. Reconheça e viva. Vamos orar? Se puder ficar de pé, descansar seus joelhos, suas costas. Vamos orar. Ó Deus, nosso Pai do céu, te damos graças por essa noite, pela oportunidade que temos, nós que estivemos aqui, de louvar o Teu nome, de cantar louvores ao Senhor, de juntos abrirmos a nossa boca e o nosso pulmão, expressar que Te adoramos, que o Senhor é um Deus justo e verdadeiro, soberano. O Senhor é o único Senhor sobre todas as coisas visíveis e invisíveis. O autor, o sustentador e o herdeiro de todas as coisas. E nós reconhecemos isso. Nós andamos ansiosos e descontentes, vivendo vidas tortuosas, erradas, porque achamos que somos deuses. Esquecemos que o cristianismo não quer nos tornar em deuses, mas nos tornar em humanos. Aquela humanidade perdida no Éden por causa do pecado. O Senhor quer resgatar isso em nós. O Senhor nos fez gente. Deseja que voltemos a ser gentes. E não animais irracionais, brutos, embrutecidos pelo pecado. Ignorantes, duros no coração, amargos, achando que somos justos, amáveis, eternos. Mas somos pecadores e mortais. Mas quando encontramos Cristo, o autor da vida, temos não só o perdão dos pecados e a vida eterna, mas temos a liberdade para sermos aquilo que o Senhor deseja que sejamos. Em comunhão, uns com os outros, um ajudando o outro, estimulando uns aos outros no amor e na verdade, para que assim, numa vida autêntica, possamos ser felizes, cheios de paz, e assim contagiar tantos outros que também precisam dessa vida. Eu entrego este povo, esta palavra ao Senhor, e o Teu Espírito mesmo produz em nós frutos de vida. Que o Senhor vá diante de nós como quem nos guia. Que o Senhor vá sobre nós, como Deus soberano, único Deus vivo e verdadeiro. Que o Senhor vá ao nosso lado, como nosso amigo que nos conhece todos os dias, que vai para a cama conosco, vai para o trabalho conosco, para a escola, que sabe os nossos pensamentos, nossos olhares, que
sabe o nosso coração. Que o Senhor vá por trás de nós, como aquele que nos guarda e nos protege. Por debaixo de nós, como uma rocha firme sobre a qual caminhamos as nossas vidas. Dentro de nós, como a própria vida, cheio da alegria e da paz do céu. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Espero que tenham uma semana abençoada, feliz mesmo. Em nome de Jesus. Um abraço gostoso aí em alguém, diga viva feliz, de verdade.